Bom, então, para que você conquiste a fé de Abraão, coloca o negócio da fé de Abraão para mim aqui, por favor. Para que você conquiste a fé de Abraão, nesses dias em que nós vamos fazer essa campanha, você precisa, primeiramente, entender o que é que te torna herdeiro de Abraão. O que é que te dá o direito de conquistar a fé de Abraão, e a bênção de Abraão, e a prosperidade de Abraão? Porque é tão distante, não é? Nosso tempo, do tempo de Abraão, a igreja do tempo de Abraão, e a gente tem que saber qual é o link que nos liga, que nos une, que nos torna aptos a recebermos como Jacó recebeu. Jacó, que era neto de Abraão, recebeu a bênção de Abraão. E é isso que nós estamos propondo. Assim como Jacó recebeu a bênção de Abraão, eu, você, essa igreja, recebemos a prosperidade e a fé de Abraão. Essa é a proposta dessa campanha, dessas 4 semanas que nós vamos trabalhar aqui nessa igreja. Amém. É justamente alcançar a prosperidade que Deus deu, não só prometeu, mas Deus deu a Abraão e a sua descendência. Porque a proposta de Deus para Abraão foi abençoar através dele toda a família da terra. Toda a família da terra. E se você ainda não tem os sinais da bênção de Abraão na sua vida, você pode adquirir esse negócio. Porque quem tem a fé de Abraão participa da bênção de Abraão. Aleluia. Quem tem a fé de Abraão participa da família de Abraão, é herdeiro da bênção de Abraão. Mas precisa ter a fé do Abraão. É muito comum nós pensarmos e ouvirmos e dizermos: eu tenho a minha fé. Eu sei que cada um tem a sua fé. Agora tem que ver se essa fé que você chama de sua está alinhada com a fé de Abraão. Porque Deus abençoa na fé de Abraão. Essa prosperidade de Abraão, ela vem, ela passa a pertencer àquele que tem a fé de Abraão. A minha fé não é a fé de Abraão. A sua fé, ela pode não estar alinhada com a fé de Abraão. Nós precisamos de ter a nossa fé alinhada com a fé de Abraão, para que a gente receba a bênção de Abraão, para que a gente seja, e a nossa família seja, uma dessas famílias que Deus prometeu abençoar através de Abraão. Então nós precisamos de conhecer as características da fé de Abraão. A gente precisa de conhecer o fundamento dessa história, para que a gente possa conquistar o direito de participar dela. Então eu quero começar esse raciocínio lendo o que está escrito em Gálatas, no capítulo 3, versículo 7. Diz assim: não é óbvio que quem deposita confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto nas Escrituras que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão: por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Então, aquele que tem fé, coloca para mim, por favor,
da Bíblia, da tradução do Almeida, revista e atualizada. Dá para a gente entender melhor. Aquele que tem a fé de Abraão, ele é herdeiro da promessa de Abraão. E eu vou nessa noite fazer você entender isso, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Aqui na revista, a Almeida, revista corrigida, diz assim: sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Os que são da fé são os filhos de Abraão. Sabei, pois, que os que são da fé são os filhos de Abraão. Então, se você tem fé em Jesus, segundo o apóstolo Paulo, segundo a compreensão do apóstolo Paulo, se você tem fé em Jesus, você se torna descendente de Abraão, herdeiro de Abraão. Mas se a gente entrar em detalhes, se a gente detalhar mais, a gente vai ver alguns pormenores que fazem muita diferença. Em João 8, versículo, eu não me lembro, deixa eu ver aqui. Tem um detalhe muito interessante do próprio Jesus, da experiência da palavra do próprio Jesus. Então Jesus, quando estava conversando com os fariseus, já no final do ministério, quando os fariseus já haviam decidido que teriam que matar Jesus, que iriam exterminar Jesus, assassinar Jesus, então eles tiveram um diálogo. E nesse diálogo aqui em João capítulo 8, versículo 39, diz assim: eles ficaram indignados, porque Jesus havia dito a eles algo que os deixou indignados. Então vamos seguir para entender esse acontecimento. Eles falaram: nosso pai é Abraão. Jesus contestou: se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Então, o apóstolo Paulo disse que nós que temos a fé, que somos da igreja, que acreditamos em Cristo, nos tornamos herdeiros de Abraão, descendência de Abraão. E aqui Jesus está detalhando essa situação. Ele está dizendo: olha, vocês não são, dizendo para os judeus, vocês não são descendentes de Abraão, porque vocês não têm as atitudes de Abraão, vocês não agem como Abraão, por isso vocês não são, eu não considero, ele, Jesus dizendo, eu não considero vocês descendentes de Abraão. E esse eu não considero de Jesus, para nós que somos cristãos, é definitivo. Sim ou não? Vocês insistem em repetir as obras de vocês, as obras do Pai de vocês. Então, mas eu vou continuar aqui na leitura corretamente. Jesus contestou: se vocês fossem mesmo filhos de Abraão, realizariam as obras de Abraão. Mesmo assim, aqui estão vocês tentando me matar, um homem que fala a verdade, que recebeu diretamente de Deus. Abraão nunca fez nada parecido. Vocês insistem em repetir as obras do pai de vocês. Eles disseram: não somos bastardos, temos um pai legítimo, o Deus único. Se Deus fosse o pai de vocês, Jesus prosseguiu, vocês iriam me amar, pois vim de Deus e aqui cheguei. Não vim por conta própria, Ele me enviou. Por que então não entendem uma palavra que digo? Eis a razão: vocês não suportam a verdade, vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Isso Jesus estava falando para os fariseus, para as lideranças religiosas de Israel. E eles alegam, sempre alegaram e continuam alegando, que eles são os descendentes, os únicos descendentes
Se eles forem os únicos descendentes de Abraão, a igreja, isso que nós estamos fazendo aqui, não tem nenhum sentido. Nós reivindicarmos espiritualmente, no campo espiritual, no universo espiritual, a bênção de Abraão. Porém, o apóstolo Paulo nos concedeu essa argumentação, essa solução maravilhosa de nos ensinar, de nos mostrar que aqueles que seguem Cristo, verdadeiramente seguem Cristo, são os verdadeiros descendentes de Abraão, não os judeus que pensam que são os únicos descendentes de Abraão. Como nós lemos em Gálatas capítulo 3, versículo 7. Os que são da fé são descendentes de Abraão. Coloca para mim novamente aí, por favor, meu filho. Então você, aqui na igreja, Shekinah, no dia 25 de outubro, pode se considerar um descendente de Abraão, e isso lhe dá direito da bênção de Abraão, da prosperidade de Abraão, ou um aspirante no caminho de tornar-se um descendente de Abraão. Porque tudo vai depender do critério de Jesus, da análise de Jesus. E aqui está o critério de Jesus, aqui em João 8, para que ele considere alguém como descendente de Abraão. Porque é isso que importa, é Jesus considerar-nos descendentes de Abraão e nos inserir nas bênçãos prometidas a Abraão. E Jesus está dizendo aqui, para os fariseus: vocês não são descendentes de Abraão porque vocês não agem como Abraão, vocês não fazem como Abraão, vocês estão me perseguindo, querendo me matar, vocês deveriam estar me amando, vocês deveriam me amar. Se fosse Abraão que estivesse no lugar de vocês, vocês estariam me amando, não desejando a minha morte, não querendo me tirar do caminho. Por isso vocês não são descendentes de Abraão. Logo a gente pode concluir que não basta ser cristão ou estar assentado no banco de uma igreja. É preciso ter a atitude de Abraão para se tornar descendente de Abraão e herdar as suas bênçãos, e participar das suas bênçãos, e participar da bênção de Abraão. É preciso ter o sentimento de Abraão, é preciso ter a atitude de Abraão. Não basta ter a sua fé, a minha fé, a fé do São Francisco de Assis. Não serve para a questão da prosperidade de Abraão, para se tornar descendente de Abraão. Tem que ser a fé de Abraão. Tem que ser as características da fé de Abraão. E quais seriam as características da fé de Abraão? Abraão, eu vou ler aqui para ficar mais sintonizado e mais. Em Gênesis, no capítulo 12, versículo 2, diz assim. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 1. Presta atenção. O Eterno disse a Abraão: deixe sua terra, sua família e a casa de seu pai, e vá para uma terra que eu mostrarei a você. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, tornarei você famoso, você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Todas as famílias da terra serão abençoadas por seu intermédio. E aí eu grifei aqui algumas coisas interessantes aqui no capítulo, versículo 4, diz assim: Abraão partiu como o Eterno havia ordenado. Obediência, uma das características da fé de Abraão. E aqui em Gênesis capítulo 12, no
no versículo 7, diz também aqui: então Abraão edificou um altar no local em que o Eterno havia aparecido. Adoração. A gente edifica um altar para oferecer sacrifício. Então, quando nós continuarmos acompanhando o texto bíblico com os acontecimentos que envolvem a vida de Abraão, nós vamos ver que todo o processo da caminhada de Abraão esteve envolvido por obediência e sacrifício. O ponto alto desse exemplo, dessa caminhada, é Abraão conduzindo seu filho, o filho da promessa, o Isaque, com 9 anos de idade, por 2 dias, para oferecer como sacrifício a Deus, em obediência à palavra de Deus. Então, essa atitude de Abraão, ela celebra definitivamente a característica da fé de Abraão, que é obediência e sacrifício. Ele foi capaz de obedecer à ordem de Deus, quando Deus quis que ele oferecesse o seu filho, e ele foi capaz de levantar o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, o filho da promessa, quando Deus lhe pediu esse sacrifício. Então, o que caracteriza a fé de Abraão é obediência e sacrifício. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é totalmente diferente e paradoxal a doutrina da igreja moderna. Tem igreja que, se falar obediência e sacrifício, pregador, eles apagam o microfone e chamam o grupo de louvor, porque essas palavras, elas são proibidas na religiosidade cristã nos dias atuais. As pessoas hoje, elas servem um Deus, elas pregam um evangelho representante de um Deus que faz tudo pelo homem e aceita tudo do homem. É muito diferente da fé de Abraão. A fé que prevalece, que predomina na igreja moderna, que é considerada pelos teólogos, estudiosos de escatologia, a igreja de Laodiceia. A igreja desse tempo é considerada a igreja de Laodiceia. Então, a igreja desse tempo, ela crê num Deus que faz tudo pelo homem, que precisa do homem, que não vive sem o homem, que salva o homem de qualquer forma e que não exige nada do homem. É totalmente diferente da fé de Abraão. A fé de Abraão segue os princípios e as atitudes e a característica da vida de Abraão com Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, quando essa igreja trabalha dentro desse raciocínio, nós não estamos inventando moda, nem nós somos pessoas antiquadas e que não têm abertura para as coisas modernas e que não sabe o que está fazendo, igual muita gente fala por aí. Não, não é isso. É porque eu particularmente tenho um princípio que me leva a seguir a orientação de Cristo, de Jesus. E Jesus concorda plenamente com essa situação que eu estou colocando aqui quando você analisa a palavra dele. Por exemplo,
que eu li em João no capítulo 8, quando Jesus diz para aqueles que tinham todo motivo para se considerarem descendentes de Abraão, porque eram judeus das 12 tribos de Israel, e Jesus literalmente na lata chega para eles e diz: não, vocês não são descendentes de Abraão, porque vocês não têm a atitude de Abraão. Porque para ser descendente de Abraão é preciso ter a atitude espiritual de Abraão. É preciso ter a conduta espiritual de Abraão. E a conduta espiritual de Abraão, ela está sintetizada nesses dois pontos, que é a obediência e o sacrifício. Então, quando sua fé está alinhada com a fé de Abraão, você se torna descendente de Abraão. E o descendente de Abraão, ele tem direito à prosperidade de Abraão, à bênção de Abraão. Isso significa tudo. Vê, por exemplo, a situação de Jacó, o neto de Abraão, bisneto de Abraão, neto de Isaac. Não, filho de Isaac, neto de Abraão. Foi o abençoado por Abraão. Isaac, quando estava com seu tio Labão, pagando o preço pelas suas mulheres, Labão era um homem esperto, dizia para Jacó: Jacó, agora as ovelhas que nascerem pretas serão suas. É difícil nascer uma ovelha preta. Eu mesmo nunca vi uma ovelha preta. Você já viu? Eu nunca vi ovelha preta. Para mim é tudo branquinho. Começava a nascer só ovelha preta. A bênção de Abraão é assim. E aí, quando Labão via que estava em desvantagem, que o rebanho de ovelhas pretas estava crescendo mais do que o de ovelhas brancas, ele inventou de falar: olha, agora as pretas são minhas, e eu vou te dar só as malhadas. Você, eu nunca vi preto, muito menos malhado, ovelha malhada. De repente começava a nascer só ovelha malhada. Glória a Deus. Abraão saiu do meio da sua parentela. Ele era um homem pobre. Ele era um homem que tinha alguns escravos, alguns servos, uma mulher, uma esposa muito bonita, por sinal, que foi a sua grande sorte. Quando ele chegou no Egito, nas terras do Egito, as pessoas começaram a ver a beleza da sua mulher, e a notícia chegou aos ouvidos de Faraó. Faraó falou: eu quero ver esse negócio. Mandou levar para ele Sara. E Abraão havia pedido essa gentileza para Sara, dizer que era a irmã dele, para que ele não fosse morto, assassinado por causa dela, tão bonita que era a mulher. Enquanto Sara esteve com Faraó, Faraó favoreceu a vida de Abraão, como cunhado, né? E Abraão ficou rico. Ele ficou rico no Egito. Ficou rico. A riqueza dele se tornou extraordinária. Porque a bênção de Abraão é assim que ela se revela, que ela se mostra. Não tem justificativa. A pessoa chuta para cima, cai dinheiro. A pessoa passa na porta, vai fazer um concurso, passa bem classificado. O filho da pessoa vai fazer um vestibular. Muito obrigado. Achando que já era época de Natal, o trem está aparecendo aqui nessa coisa. Vai fazer um vestibular.
irregular é aprovado. Tudo que põe a mão prospera. Ele abre um negócio aqui, no outro quarteirão alguém abre do mesmo jeito, do mesmo negócio, o dele vai para frente e o outro não vai. A bênção de Abraão, ela faz toda a diferença na vida da pessoa, a prosperidade de Abraão. O exemplo são essas ovelhas aí, no caso de Jacó. Isaac, que tinha a bênção de Abraão, se tornou um homem muito próspero, muito bem recebido, muito querido. Essa prosperidade, ela vem de Abraão. Se a gente for querer uma origem, um fundamento para a prosperidade, porque tem cristão que não gosta de falar em prosperidade, né? Já associa logo a roubalheira. Falar em prosperidade já dá sinal de má gestão do dinheiro público, do dinheiro dos crentes, dos dízimos, das ofertas. Mas não, existe prosperidade na igreja, sim. Basta você entender a direção, o caminho certo do negócio. E o segredo da prosperidade do cristão é a prosperidade de Abraão. E nós estamos vinculados à prosperidade de Abraão, nós nos tornamos descendentes e nos apropriamos e nos tornamos acessíveis a essa, quando nós temos a atitude de Abraão, a fé de Abraão e a atitude de Abraão. Aí nós nos tornamos descendentes de Abraão. E aí nós herdamos a bênção de Abraão. E aí nós nos tornamos herdeiros de Abraão, como Jacó foi o herdeiro de Abraão, como Isaac foi o herdeiro de Abraão, nós nos tornamos verdadeiros herdeiros de Abraão. O judeu, se ele ouvir eu falando isso, ele vai querer dizer que eu estou errado. Mas a Bíblia nos mostra, em Gálatas, capítulo 3, versículo 7, coloca de novo aí para mim, meu filho, por favor. Que o próprio apóstolo Paulo foi que teve essa revelação, que os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Que os que são da fé são os verdadeiros filhos de Abraão. Porque vê a lógica do ponto de vista espiritual. Abraão saiu de algum lugar, sob o comando de Deus, sob a ordem de Deus, com destino a Canaã. Ele saiu da terra dele, do clã dele, da parentela dele, e Deus falou: eu vou te dar uma terra, eu vou te levar para um lugar, e lá você vai ser grande, vai ser famoso e vai ser próspero, e eu vou abençoar através de você todas as nações da terra. Quando você converte, o processo é o mesmo, é o que liga, é o paralelo entre a fé de Abraão e a fé, a nossa fé é essa, porque você sai do mundo, dos seus hábitos seculares, dos seus amigos, da sua network, da sua rede de influência, né? Você sai como Abraão saiu do meio da parentela, numa missão muito mais difícil, porque Abraão saiu para uma terra, agora quando nós deixamos tudo, nós saímos na esperança, na expectativa do reino do céu. Então a nossa fé, para Deus, ela tem um peso até maior do que a fé de Abraão, porque nós estamos acreditando em Cristo e estamos nos lançando no desconhecido a caminho do reino do céu. Nossa fé é tão mais preciosa até do que a fé de Abraão, que a gente acredita num negócio chamado arrebatamento. A gente acredita como cristão num negócio chamado novo corpo, que Deus vai te dar um novo corpo. Então isso é muito mais intenso, muito mais agudo, muito mais contundente do que o próprio Abraão fez.
A nossa fé, ela tem um valor para Deus, mas é um valor inusitado, um valor incomparável, porque você deixa o seu habitat natural aqui na terra, você deixa o seu ciclo de influência, você deixa os seus vínculos emocionais e se torna um crente, e se torna um agregado à igreja, um participante da igreja e dos costumes da igreja que não são aceitos pelo mundo, e você faz isso com a esperança de chegar na terra prometida, no reino dos céus, e obter um novo corpo. É muito maior, é muito mais agudo, é muito mais intenso. Então você é realmente, como o apóstolo Paulo disse, o verdadeiro descendente de Abraão, por causa da sua atitude de fé. Você está entendendo? E aí você é herdeiro de Abraão, da bênção de Abraão, e aquilo que aconteceu com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Moisés simplesmente enfrentou o maior poder do mundo antigo, Ramsés, faraó do Egito. Era como o poder bélico dos Estados Unidos, comandava. Moisés obedeceu a ordem de Deus. Deus falou: vai lá em frente. Ele falou: cadê a minha arma? Ele falou: não tem arma não. Mas como é que eu vou sem arma? Ele falou: toma esse cajado. E ele saiu para enfrentar o maior poder do mundo antigo com um cajado. É pouco, não é? Sim ou não? É pouco, não é? Mas Jesus falou: seja fiel no pouco que eu te coloco sobre mim. Prosperidade de Abraão. Seja fiel no pouco que eu te coloco sobre mim. Seja fiel no pouco que eu te coloco sobre muito. É Jesus confirmando a fé de Abraão, porque Jesus confirma a fé de Abraão. Em todo o percurso do Evangelho, Jesus confirma a fé de Abraão, como se estivesse dizendo: isso é que eu quero dos meus seguidores. Por exemplo, quando ele fala: aquele que não deixar pai, acha para mim esse versículo aqui, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, periquito, papagaio, filho, mulher, por causa de mim e do meu evangelho, não é digno de ser meu discípulo. Eu já peguei isso aqui, tive notícia que teve uma pessoa que era membro aqui, que não suportou essa palavra e se retirou aqui da igreja. Eu não vou de maneira nenhuma deixar meu pai, minha mãe e meu filho por causa de nada nesse mundo. Eu quero é que Deus abençoe meu pai, minha mãe e meu filho. Mas não é esse o pensamento normal, correto? Realmente é muito difícil aceitar essa palavra. Aí, eu sei que vocês conhecem, mas eu pedi para colocar aí. Mas por que eu estou dizendo que Jesus confirma? É porque foi o que Abraão fez. Abraão deixou pai, deixou mãe, deixou família, deixou tio, deixou e saiu, como Jesus está dizendo aqui. Amém. Você concorda comigo? Você está aqui mesmo? Amém. Nós estamos conversando, nós estamos numa relação. Sim ou não? Amém. Você concorda comigo? Amém. Tem sentido para você? Jesus falou: olha, quem não tiver a fé de Abraão, quem não for capaz de agir como Abraão, quem não for capaz de, não é digno de ser meu discípulo. Jesus disse isso. Se você pega aquela passagem do jovem rico,
diz: Senhor, o que vou fazer, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí vai indo no diálogo lá, por fim Jesus fala: olha, você vai, pega tudo que você tem, vende, aí você pega o resultado, dá para os pobres, aí você vem e me segue. Não foi mais ou menos isso que Abraão fez? Ele largou tudo para trás, largou a segurança do seu clã, largou o bom nome de sua família, se arriscou no deserto perigoso e hostil em busca de uma promessa, atrás de uma promessa, no caminho do desconhecido. Então essa é a fé de Abraão. Jesus concorda com esse negócio. Quando ele fala: ser fiel no pouco que eu te coloco sobre o muito, é a prosperidade de Abraão. Você sai do jeito que você está, você obedece, você muda a sua história de vida, você sacrifica as suas relações, os seus gostos, você muda a sua estratégia de sobrevivência por causa de Jesus. A princípio você pensa que está se prejudicando, mas com o passar do tempo vem e pum! Sua vida muda. Deus muda a sua vida. Isso é coisa séria. Eu estou falando muito sério com você. E quando a gente consegue alinhar a nossa fé com a fé de Abraão, quando a gente acredita na palavra de Deus e abre mão da nossa fé, do nosso jeito de crer, porque nesse tempo cada um tem um jeito de crer, nesse tempo cada um tem uma fé, nesse tempo cada um confia mais na sua fé do que na própria igreja e do que na própria palavra. Quantas vezes eu vejo pessoas serem abençoadas por Deus nessa igreja, através da oração da pastora Keila, e passam pouco elas para não contribuírem com a igreja e para não deverem nada para a obra de Deus, começam a testemunhar da bênção em outros lugares e dizer: foi a minha fé. Porque a fé atualmente é autônoma. Ela é maior até do que a igreja. As pessoas elas não vão mais testemunhar na igreja e dizer: olha o que Jesus fez por mim quando vocês oraram. Não, ela chega e fala: não, é a minha fé, não devo nada para esse povo. Isso não é a fé de Abraão, porque Abraão entregou um dízimo dos despojos da guerra para Melquisedeque, alguém que ele nem conhecia, mas que tinha uma posição espiritual mais elevada do que a dele na ocasião. Fé de Abraão. Voltar para agradecer. Aí você pega aqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus, 9 foram embora, só um voltou. Jesus chega diante dele, ou ele chega diante de Jesus, e Jesus lhe pergunta: só você voltou? Cadê os outros 9? Então a fé de Abraão, ela tem esse requisito da gratidão. A fé de Abraão tem gratidão. Agora aquela pessoa que diz: eu tenho a minha fé, e a minha fé que conquista as minhas vitórias, ele não está tendo a fé de Abraão, porque a fé de Abraão se submete a Deus. A fé de Abraão se submete às autoridades. Eu sei que é uma palavra muito difícil de ouvir, porque ela é contrária à cultura religiosa desse tempo. As pessoas que são frequentadoras dessa igreja, elas têm mais facilidade para ouvir, mas as pessoas que são visitantes, que vêm fazer a campanha aqui com a pastora Keila, que certamente sexta-feira que vem vai estar aqui, tem dificuldade, porque às vezes vem de uma igreja, dessas igrejas de doutrina liberal, essas igrejas do Evangelho da Graça, e não é muito comum, ou não é comum de jeito nenhum, e é até contrariado
contraditório, contrariável, ouvir uma coisa dessa que é totalmente diferente do que se prega na maioria das vezes. O que se ouve hoje em dia é que Deus vai fazer para você porque você tem os olhos castanhos. Você passou na porta da igreja, você já está abençoado. Você ligou para o açougue, caiu da igreja, você já está salvo. Salvação hoje em dia está um negócio muito fácil. Aí você vem para a igreja e o doido do pastor fica falando que a fé de Abraão é a porta da bênção e ela tem esses requisitos de obediência e sacrifício, que foi o que Abraão fez. Mas não foi só Abraão que fez isso, não. Moisés também, os personagens bíblicos do Antigo Testamento e o próprio Jesus. Você pega Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, por favor. Você vai ver que está escrito isso, que ele foi obediente até a morte. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz é sacrifício. Então Jesus também fez o que Abraão fez. Ele obedeceu e sacrificou. Aí você fala, mas o Evangelho começou, não foi na cruz de Jesus. O Evangelho, a igreja, começou, foi lá no Pentecostes. Mas não, a igreja é propriedade de Jesus. A igreja começou, não foi no Pentecostes, não foi na cruz. A igreja começou, foi no Éden. Tanto é que aquelas pessoas que morreram esperando Cristo, quando Cristo ressuscitou, elas ressuscitaram também. O Evangelho não começou depois do Pentecostes. A igreja não começou, a igreja começou lá no Éden. Não tem como fugir desses conceitos, porque Jesus, ele exerceu essa fé de Abraão. Quando ele obedeceu, ele chegou lá no monte Getsemane. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E ele estava suando sangue, no desespero. Mas então ele disse, continuando: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E aí vieram os anjos e o fortaleceram. Quando ele concordou com fazer a vontade de Deus, quando a obediência dele chegou nesse ponto, até a morte, obediência até a morte, e morte de cruz. Mais um versículo aí para mim, por favor. Aí aconteceu isso aqui. Ele foi fiel um pouco e Deus o colocou sobre muito. Olha se tem alguma coisa comparável ao que aconteceu com Jesus. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Mais um, por favor, Jesus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. A obediência dele, a fidelidade dele no pouco, o colocou com a capacidade de gerir a igreja. Gerir a igreja. Não é fácil gerir a igreja, ser gestor da igreja, porque as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Tamanho o poder de Jesus. Os principados, as potestades, os poderes do mundo tenebroso não prevalecem sobre a igreja, porque o gestor da igreja é forte. Ele recebeu, depois do sacrifício, todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Porque é isso que acontece com aquele que alcança a bênção de Abraão. Depois do sacrifício,
Depois da obediência, vem a prosperidade, vem a bênção. Depois do sacrifício, depois da obediência, vem a prosperidade, vem a bênção. Depois do sacrifício, depois da obediência, vem a prosperidade, vem a bênção. Bíblia, puramente Bíblia. Aí alguém, para terminar, alguém pode falar: ah, mas o apóstolo Paulo falou diferente, falou: vocês são salvos pela fé, e isso não vem pela graça, por meio da graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, porque não é preciso. Ah, mas o Tiago falou: a fé sem obras é morta. Se você pega a própria vida do apóstolo Paulo, você vai ver que foi um grande sacrifício. Você pega ali no final de 1 Coríntios, ele está dizendo: olha, eu passei por 2 naufrágios, por 3 vezes eu tomei 39 chibatadas mais uma, por 2 vezes eu tive que ter sido colocado em um cesto e passado por cima das muralhas da cidade para poder, por 2 vezes eu fui apedrejado até quase a morte. Então o sacrifício dele foi um sacrifício real, como o sacrifício de Cristo, porque não existe bênção de Abraão sem a fé de Abraão. Todos os exemplares bíblicos, todos os heróis da Bíblia, todos os elementos de destaque na Bíblia, eles passaram pela obediência e pelo sacrifício. Os que não passaram, perderam. Sansão não obedeceu. Todo mundo sabe o que aconteceu com Sansão. Ele era nazireu, não podia fazer as coisas que ele fazia, mas ele fez. Morreu escravo, cegado, humilhado, derrotado. Saul, do mesmo jeito, ele não quis a fé de Abraão, ele rejeitou o caminho da fé de Abraão, teve um fim terrível, humilhado, nome sujo na história, e assim sucessivamente. Agora, se você pega aqueles que deram certo, você vai ver que eles sempre tiveram no caminho da obediência e do sacrifício. Você quer alinhar a sua fé com a fé de Abraão? Então a fé de Abraão, eu falo com a maior tranquilidade, mesmo sabendo que existem pessoas que devem estar odiando esse negócio, querendo ir embora comer uma pizza. Mas eu não tenho medo de falar, porque eu tenho plena convicção do que eu estou dizendo, baseado aqui na Bíblia, e eu sei também que quem é contrário tem as suas convicções. Só que, porém, contudo, entretanto, todavia, no entanto, achei que não é essa igreja é essa. Esse é o princípio de trabalho da nossa igreja. Então, se você está aqui na nossa igreja, desculpa, mas você tem que ouvir o que a nossa igreja prega. Isso é muito bem-vindo aqui. Se aceitar, você vai participar da fé de Abraão, a bênção de Abraão, e isso vai mudar a sua história. Isso vai mudar a nossa história, vai mudar a história dessa igreja. Eu quero a mudança da história dessa igreja, porque essa igreja tem tudo para ser uma igreja respeitada aqui nessa cidade, uma igreja de muitos membros. Nós temos esse lote do lado aqui. Eu já falei que eu vou quebrar essas paredes, vou aumentar esse negócio aqui. Eu quero essa igreja cheia, eu quero a prosperidade de Abraão nessa igreja, eu quero esse negócio aqui nessa igreja, eu quero essa igreja cheia de gente, eu quero salvação de almas aqui nesse lugar, eu quero bênção, eu quero prosperidade, eu quero isso aqui nessa igreja. Eu estou buscando isso nessa campanha. Eu estou buscando isso, estou buscando respeito, credibilidade, estou buscando a simpatia dessa cidade, e eu quero que você nomeie. Você vai participar conosco, eu quero que você nomeie, que você dê nome
àquilo que você deseja ampliar, que seja ampliado na sua vida. Pode ser para você, pode ser para um filho seu, pode ser para um parente, porque a bênção de Abraão não tem limite, ela não se restringe a questões financeiras, ela é completa, Você está precisando de cura? Tem cura. Você está precisando de honra? Tem honra. Você está precisando de alegria? Tem alegria. Você está precisando de fé? Tem fé. Você está precisando de prosperidade financeira? Tem prosperidade financeira. Você está precisando de quebrar corrente, desamarrar o que está amarrado? Tem tudo isso na prosperidade de Abraão. Deus, ele muda a coisa assim, ó, pai, ele muda o estatuto da coisa. Muda. Desde que a gente tenha a nossa fé aparelhada, afinada com a fé de Abraão. É muito simples. É muito simples. Então eu quero que você depois de tudo isso, que eu até me estendi um pouco, se você desejar, eu quero que você peça ao Senhor agora, nesse momento de oração que nós vamos fazer aqui, se vocês pudessem tentar alguma coisa aqui para mim, relacionado com isso que eu estou cantando, que eu estou pregando aqui, sacrifício, obediência. Se eu me humilhar, é a minha vida. Para Deus ligar a sua vida na bênção de Abraão. Eu quero que você, nessa primeira oração, nessa campanha que nós vamos fazer juntos, que você direcione, que você peça, para que a partir de agora, Deus opere na sua vida e te ajude a ligar a sua fé, aparelhar a sua fé, alinhar a sua fé com a fé de Abraão. Nós precisamos de ter a nossa fé alinhada com a fé de Abraão. Que você examine a sua consciência rapidamente, faça uma revisão dos princípios da sua fé, e se você achar que vale a pena, você fala: eu quero alinhar a minha fé com a fé de Abraão. Eu quero entender esse negócio e alinhar a minha fé. Eu quero comparar a minha fé com a fé de Abraão. Quero colocar paralela com a fé de Abraão. E eu quero entrar nesse negócio. Eu quero participar da bênção de Abraão. Eu quero a fé de Abraão para participar da bênção de Abraão, da prosperidade de Abraão, da mudança de vida de Abraão. Quem te viu de bicicleta vai te ver voar, como canta a minha amiga. Porque Deus faz isso. Quando chega a hora de Deus ampliar a nossa vida, quem está perto se assusta. Até a gente se assusta. Deus muda da água para o vinho. Deus muda da água para o vinho. Não precisa de diploma, não precisa de indicação política, não precisa. Não, é Ele que faz. O cara está vendendo limão lá na pedra da feira, ele luta para comprar uma caixa de limão, vai lá para a pedra da feira vender com madrugada. Se a bênção de Deus entrar na vida dele, ele vira exportador de limão, de suco de limão para a Índia. O que aconteceu? Eu não sei. É a bênção de Deus. É assim que Deus faz. E nós estamos buscando a coisa nessa proporção, é nessa intensidade. Entendeu? Nessa intensidade. Você merece isso, e mais do que isso, se você quiser. Você precisa disso, de ser um rosto, deixar de ser um rosto a mais na multidão e ser uma pessoa que todo mundo aponta. Eu não sei o que aconteceu com esse camarada, que Deus levantou ele de uma hora para outra. A honra de Deus na sua
sua vida, a honra de Deus na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Você ter para ajudar os outros, distribuir, você chegar e ser bem recebido, ser querido, porque quem chega perto de você sabe que tem alguma coisa boa para ele na sua vida. É assim que funciona a bênção de Abraão. Faz a diferença. Você merece, você tem direito, porque a promessa de Deus para Abraão foi de abençoar toda a família da terra. E o apóstolo Paulo disse em Gálatas 3,7 que aqueles que têm a fé são os verdadeiros descendentes de Abraão. E você já tem a fé. Você tem a fé em Jesus. É por isso que você está aqui na igreja. É porque você tem a fé em Jesus. E quando Deus olha para alguém que tem a fé em Jesus, Ele vê do jeito que Ele via Abraão. Então você vai reivindicar um direito que você tem. Um direito que você tem que você não reivindicou ainda, talvez. Agora, se você tem a fé de Abraão, então você age como quem tem a fé de Abraão. E você ensine, e agora nesse momento você ajude aqueles que estão atrás desse tesouro. Certo, irmãos? Certo? Certo? Você recebe? Eu não gosto de pedir manifestação. Se você recebe essa palavra, dá uma salva de palmas para Jesus. Eu quero que você se coloque de pé, na presença de Deus. E enquanto eles cantam essa música, você olha para dentro de você. Se você realmente quiser, você coloca seu pé nesse negócio. Você pisa nesse território. Olha, eu quero esse negócio. Eu vou participar essas 4 semanas aqui. E eu vou lutar com esse negócio. E eu vou sair daqui de posse dessa fé, dessa prosperidade, dessa bênção de Abraão. Certo? Agora é você e ele. Agora é você e ele. Quarta-feira, sexta-feira, você.